Gente, nós já tínhamos começado a gravar e como nessa semana aqui na nossa cidade de Charqueadas tem o sarau literário e o meu filho, que é escritor, é o patrono, bem na hora que começou o outro vídeo, meu filho não viu que a gente estava gravando e entrou aqui escutando os áudios. E no fim a gente começou a rir, eu acho que dava para escutar um pouco dos áudios, não tinha nada demais nos áudios, era comentando sobre o sarau. Mas ficou uma coisa meio cômica, a gente até ia deixar. Mas no fim misturou muita coisa, ia ficar meio confuso, aí vamos de novo. Hoje o nosso vídeo é pequeno também, como foi o último do Valdomiro Silveira, porque hoje nós vamos falar de um escritor que ele não tem montes de livros publicados, mas ele, de qualquer forma, é importantíssimo no pré-modernismo brasileiro, sobretudo no regionalismo. Eu tenho dito que o Valdomiro Silveira e o Simões Lopes Neto, né, que é o vídeo de hoje, eles são considerados assim os inventores do regionalismo literário. Eu tenho certeza que vocês hão de se perguntar assim, mas eu já li alguma coisa parecida dizendo sobre o Guimarães Rosa, sobre o José de Alencar e etc, etc, falando em regionalismo. E realmente, sem dúvida nenhuma, esses também podem ser e são, né, considerados escritores regionalistas. A gente fala muito, eu digo a gente, os críticos literários, falam muito em Valdomiro Silveira e João Simões Lopes Neto quando falam em regionalismo literário, porque eles realmente marcaram nas obras dele do início ao final, não só no assunto, não só em descrever o lugar, mas sobretudo na linguagem daquele nativo daquela região, né? Então o Valdomiro Silveira, o caboclo, que em tese, né, é do interior de São Paulo, mas quer mostrar todo o homem do interior de todo o Brasil, e o Simões Lopes Neto, que em tese, né, quer mostrar o gaúcho e fala muito em gaúcho e fala das características do gaúcho e até faz aquelas comparações cômicas, né, quando ele fala dos imigrantes que eram claros, que eram loiros, que eram vegetarianos e etc., em contraponto com o herói gaúcho, que era moreno, que era esbelto, que era musculoso, que comia carne escorrendo sangue, que era valente e etc, etc. Então, por caracterizar muito bem caracterizado cada um desses personagens, o caboclo do interior de São Paulo, o gaúcho do Rio Grande do Sul, caracterizar também o lugar onde viviam, caracterizar a linguagem que utilizavam, os costumes, por ter marcado muito em todas as obras deles, que os críticos literários falam muito que eles inventaram, ou que eles são precursores, ou que eles são os melhores para o regionalismo literário, não tirando o mérito de outros grandes escritores, como Guimarães Rosa, José de Alencar e etc. Hoje, então, a gente vai falar desse pelotense, o Simões Lopes Neto, o João Simões Lopes Neto, que nasceu na segunda metade do século XIX e morreu na primeira metade, no início da primeira metade do século XX. Nasceu e morreu em Pelotas. Ele, aos 13 anos, chegou aí para o Rio de Janeiro, terminar os estudos ali do que hoje a gente chama ensino médio.
Ele chegou a ingressar na Faculdade de Medicina, lá no Rio de Janeiro, mas ele retornou para Pelotas. Os biógrafos dizem que ele retornou porque ele já se encontrava doente. Claro que ele veio a falecer décadas depois, né? Porque ele retornou do Rio de Janeiro com 20 e poucos anos, quando ele tinha feito 1 ou 2 anos da Faculdade de Medicina, não sei bem. E ele ficou em Pelotas até a sua morte com quase 60 anos. Eu acho que é quase 60, eu nunca fiz a conta, 35, com 16, não, 50 e poucos anos, 51, 52 anos, não chegou a ser quase 60, 50 e poucos anos. Ele foi muito atuante na cultura de Pelotas, ele escreveu em jornal, ele foi editor de jornal, ele foi redator, ele fazia debates na sua cidade, ele promovia, já que a gente está falando que essa semana é o Sarau Literário aqui na cidade de Charqueadas, ele sempre estava engajado na organização de saraus literários e etc. Digamos assim, a obra mais conhecida dele é essa aqui da LPM, que eu já mostrei para vocês, que eu vou fazer um vídeo só dela, tá? Até eu já tô marcando as coisas que eu quero falar sobre ela, umas coisas bem cômicas, principalmente aqui da introdução. Agora eu não vou conseguir mostrar, mas assim, ó, essa Contos Gauchescos e Lendas do Sul, vamos dizer assim, é a obra mais importante, mais conhecida dele. Mas ele também escreveu peças de teatro, que muitas vezes a gente não comenta lá nas aulas do ensino médio, não comenta que Simões Lopes Neto também escrevia peças de teatro, porque ele é mais conhecido pelos Contos Gauchescos e Lendas do Sul, mas ele também escreveu. E em relação ao Rio Grande do Sul, ele descreve desde a nossa cultura, das nossas manias, das nossas preferências, inclusive culinárias, das nossas lendas, como diz aqui, né, lendas do Sul, dos nossos pampas, dos nossos cenários, da nossa natureza. Quem quiser conhecer o Rio Grande do Sul, a gente sempre pensa assim, quem quiser conhecer o Rio Grande do Sul, leia Érico Veríssimo. Claro, leia Érico Veríssimo, sem dúvida. Mas leia também Simões Lopes Neto, porque ele descreve, e a gente que é gaúcho, o mesmo deve acontecer com vocês que são de São Paulo, quando leem Valdomiro Silveira, quando vem algumas lendas e alguns linguajares do Valdomiro Silveira ali, que ele fala no Caboclo, né? Que ele diz até que o caboclo é ele próprio. Aqui a gente se enxerga, a gente ri, né? Quando dizem assim, quando ele diz que o gaúcho diz, esse aí nem sabe comer uma carne escorrendo sangue, né? É vegetariano, não come carne e tal. Ainda hoje, nós gaúchos somos assim. Ainda hoje que existe toda, né, aquela luta para que não se coma carne, não faz bem, ou que é melhor comer só verduras, legumes, etc. Ainda hoje a gente tem essa coisa da comilança de carne. E ele conta de um jeito assim tão espirituoso, tão engraçado às vezes, e às vezes também tão triste nas nossas lendas, que é muito bom de ler, tá? Eu escrevi um resuminho aqui no quadro, que eu vou terminar só no próximo vídeo, mas depois eu vou colocar lá na descrição do vídeo também. Por sinal, estou devendo para vocês. Tem um monte de descrição de vídeo que eu até já anotei, já fiz os resumos do caderno, que eu faço isso primeiro, bem coisa de professora, e ainda não passei ali para os vídeos anteriores, tá? Mas vou passar ali as descrições e os resumos. Então, eu coloquei só essas anotações aqui hoje, tá?
O João Simões Lopes Neto nasceu em 1865 na cidade de Pelotas e morreu em 1916 em Pelotas também, aqui no Rio Grande do Sul. Ele ficou dos 13 anos aos 21, 22, 23 por aí, no Rio de Janeiro. Ele começou a fazer a faculdade de medicina, fez 1, 2, 3 anos, mas retornou para o Rio Grande do Sul e se dedicou só à literatura e à escrita, né? Porque ele trabalhou em vários jornais também. Então ele tinha interesse por resgatar a cultura gaúcha e pela linguagem também regionalista, que ele utiliza muito nas obras dele. Ele teve atuação cultural muito importante na cidade de Pelotas. Ele foi muito atuante. Ele foi colaborador do jornal Diário Popular, ele foi redator do jornal da Opinião Pública, o jornal tinha esse apóstrofe mesmo aqui, e ele foi também editor do Correio Mercantil. Então ele era muito atuante nas letras pelotenses e nas letras rio-grandenses, né, ou nas letras gaúchas, mas a crítica diz que a literatura dele é uma literatura universal, assim como a do Valdomiro Silveira também. Valdomiro Silveira querendo mostrar o caboclo do interior de São Paulo, João Simões Lopes Neto querendo mostrar o gaúcho do Rio Grande do Sul, mas os dois acabam mostrando o homem universal, com as suas características, suas virtudes, suas fraquezas, seus desejos, suas desilusões e etc, tá? Então, no próximo vídeo eu concluo o João Simões Lopes Neto e daí vai ficar faltando só o que deveria ter sido o primeiro, que é o Graça Aranha, com Canaã, que daí é a colonização alemã no Espírito Santo. Mas é isso é outra história, a gente vê em outro vídeo, tá? Então hoje era isso. Não esqueçam de participar dos sorteios. Tem 4 sorteios acontecendo. Tem o sorteio da edição luxo do Conde de Monte Cristo, edição luxo da Martin Claret. Tem o sorteio da coleção da Agatha Christie, da Harper Collins, alguma coisa assim. E tem aqueles 2 book haul, o último e o penúltimo, que vocês podem escolher um livro que gostariam de ganhar caso fossem sorteados. Então tem 4 sorteios, tá? E façam propaganda do canal para em seguida a gente fazer o primeiro sorteio dessa lista que a gente vai fazer quando atingir os 800 inscritos, tá bom? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo.